Pronto, pessoal, eu fiz dois vídeos. O primeiro uma mais simplesinha, certo? Para pegar o treino. E agora eu trago essa que está lá no material, tá? Então essa questão aqui, lembrando que a gente está trabalhando quando o dado ele é expresso em massa e a pergunta em número de partículas ou moléculas. Ou vice-versa. O dado é dado em partículas ou moléculas e a pergunta em massa, tá certo? Então lembrando que quando eu falo massa aqui, estou falando de massa molecular, massa da molécula. Ou massa molar, como a gente queira chamar aqui, certo? Então a questão ela é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, diz o seguinte: o gás clorídrico é uma substância utilizada em câmara de gás. Esse composto é preparado por uma reação do ácido sulfúrico H2SO4 com cianeto de potássio, KCN. Com relação a esse composto, pede-se, letra A equação balanceada. A equação eu já dei lá no slide, então a letra A a gente dispensa. B, o número de moléculas formadas a partir de 32,5 gramas de cianeto de potássio. Então veja, gente, ele quer o número de partículas formadas a partir do cianeto de potássio. Quem é o cianeto de potássio? É isso aqui. E a pergunta lá em cima no início, ele fala o gás cianídrico. O gás cianídrico é esse. Então a relação que eu vou fazer é esses dois. Essas informações, se não estiverem no slide, a gente olha na tabela, mas está aqui, ó. É a massa atômica do potássio, que é 39, carbono 12, nitrogênio 14 e a quantidade de moléculas por mol é 6 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro. Bem, como a pergunta é massa e a resposta é moléculas, eu relaciono da mesma forma. Pergunta em massa molar, resposta em moléculas. Vamos calcular a massa dessa molécula, do KCN. Primeiramente, lembra que eu tenho duas, então a massa dela eu vou multiplicar por 2. Vou somar 39 do potássio, mais 12 do carbono, mais 14 do nitrogênio. Quando eu somo, eu obtenho 65. Isso aqui está para 2 vezes a quantidade de moléculas, porque a pergunta foi de moléculas. Então, relaciono com 6 vezes 10 a 23. Aqui, gente, o mais próximo é 6,02, mas 6 vezes 10 serve aqui para a gente, tá bom? Então, ele disse que eu tenho 32,5 gramas. Quantas moléculas eu vou formar do ácido cianídrico, do HCN? Então, não sei quantas são, X. Vamos ao cálculo aqui. Meios e extremos. Então, ó, 2 vezes 65 vezes X, que eu multipliquei esse por esse e esse por esse. 2 vezes 65 vezes X, 2 vezes 65 dá 130 vezes X é igual a 32,5 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Esse 10 a 23 aqui, galera, a gente vai só repetindo ele, tá certo? Para não ter trabalho. Mais trabalho, né? Então, vamos repetir isso aqui para resolver essa multiplicação primeiro, tá certo? Então, eu vou resolver 32,5 vezes 2 vezes 6 e deixo por enquanto 10 a 23. Então, ó, 32,5 vezes 2 vezes 6. Deu 390. 390, eu repito, 10 a 23. X sozinho é igual a 390 vezes 10 a 23. Esse está multiplicando, ele passa dividindo. Certo? X sozinho vai ser igual. Essa divisão aqui, galera, se vocês fizerem na calculadora,
vocês vão obter exatamente 3. 3 vezes 10 a 23 moléculas, tá certo? A 23 moléculas de gás cianídrico, de HCN. Pessoal, observa aqui uma coisa interessante. Olha, a massa molar dele é 65 e ele deu 32,5, que é justamente a metade. Se eu tenho a metade da massa, eu vou produzir a metade de moléculas. Ó, era 6, virou 3. É só um raciocínio para vocês. Isso pode ajudar também, tá certo? Pronto, galera, aqui é outro exemplo. Esse aqui, gente, ele é o seguinte, havendo 2 ou mais perguntas, certo? O tema é esse agora. Ele diz assim, quais são as massas de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, então veja que já são 2 perguntas, necessárias para preparar 28,4 gramas de sulfato de sódio. Deu as massas atômicas do hidrogênio, do oxigênio, do sódio, do enxofre. Então, a equação é essa. Primeiramente, ele quer saber do ácido sulfúrico, que é esse aqui, e também do NaOH, o hidróxido de sódio, tá certo? Então, ele diz quais são as massas deles para preparar o sulfato de sódio. Gente, sulfato de sódio é esse aqui, ó. Sulfato, sempre que vocês verem, SO4 é sulfato, tá certo? Então, sulfato de sódio. Então, ele quer saber qual a massa para preparar esse e quer saber qual a massa desse também para preparar esse sulfato. Então, são 2 perguntas diferentes. A gente vai trabalhar 2 formas diferentes também, tá certo? Então, veja só. Primeiro, vamos relacionar a massa molecular. Para tanto, a gente vai ter que calcular a massa do hidrogênio mais enxofre mais oxigênio. Vocês façam aí e vocês vão obter 98. Vou pegar 2 do hidrogênio mais o enxofre é 32, tá lá no slide. Então 2 mais 32, 34, mais o oxigênio que é 16 vezes 4, que dá 64. Então 64 mais 34, 98. Isso aqui vai fornecer a gente a massa desse aqui, do sulfato de sódio, que é 142. Está lá no slide, tá certo? É respondido. 142. Ele quer saber quanto eu vou produzir de sulfato, então não sei quanto eu vou produzir de sulfato de sódio, a partir de 28, ele quer a quantidade de ácido sulfúrico, a partir de 28,4 gramas. Então ele diz assim que eu tenho quanto? 28,4 de sulfato de sódio, quanto eu vou precisar de ácido sulfúrico. Então eu vou fazer aquela relaçãozinha de meios extremos, x vezes 142 dá 142x, é igual a 98 vezes 28,4. Então, vamos fazer aqui, eu não vou fazer no quadro para não perder tempo, 28,4 vezes 98, eu vou obter 2.783,2. X sozinho eu repito que está após a igualdade, os 2.783,2. Esse estava multiplicando, então vai passar dividindo. Fazendo essa divisão, né? Então, dividindo esse número por 142, eu obtenho 19,6. O que, galera? Gramas do ácido sulfúrico, do H2
SO4. Pronto, já encontrei a quantidade de matéria que eu vou querer do ácido sulfúrico. Agora eu vou encontrar a do hidróxido de sódio. Vai ser o mesmo cálculo, só que envolvendo hidróxido de sódio, tá certo? Então vou apagar aqui. Não vou trabalhar com isso. Vou trabalhar com hidróxido de sódio. Olha, gente, lá foi dado que a massa do sódio é 23. Então, vou fazer 23 mais 1 do hidrogênio, 24, mais 16, 40. Como é 2, então vai ficar 2 vezes 40. Está para a massa molecular do sulfato de sódio. Como ele disse que eu usei 28,4 de sulfato, quanto eu vou precisar de hidróxido de sódio? Vou precisar X. Então, mesma relação eu vou fazer aqui, ó. X vezes 142, então 142x é igual 2 vezes 40, certo? Que vai dar 80. Aí meios extremos, né? Então, 80 vezes 28,4. Então, 80 vezes 28,4. Deu 227,2. Repete o que está após a igualdade. O que está antes estava multiplicando, passa dividindo. Quando eu fizer essa divisão, eu obtenho o número de, deixa eu fazer aqui, 227,2 dividido por 142. Eu obtive, galera, 16 gramas, ou perdão, aqui é 2.000, viu? Não, eu obtive 16 gramas, tá certo? Eu tinha colocado aqui 227,2, não, é 2.272, dividido por 142, 16. Então, eu determinei, galera, a quantidade de massa de ácido sulfúrico e depois a quantidade de massa de hidróxido de sódio, tá certo? Bem, galera, isso aqui eu determino as massas. E se eu quiser saber a quantidade de moléculas ou de mol, aí vai depender muito da pergunta, certo? Vai obedecer o mesmo raciocínio que a gente já vem trabalhando, tá certo?